Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. José Sócrates vai conseguir parar o julgamento da Operação Marquês? E lamento muito o ponto a que chegamos. O Tribunal desenvolveu uma tamanha hostilidade à minha defesa e ao meu advogado que ele achou que tinha chegado a um ponto em que isso ofendia a sua dignidade profissional e também a capacidade para exercer convenientemente a minha defesa. Essa foi a reflexão a que ele chegou e que me comunicou ontem em definitivo. Eu compreendo muito bem. José Sócrates justificava assim aos jornalistas, à porta de casa, na Ericeira, a renúncia de Pedro de Lille ao mandato de advogado do antigo primeiro-ministro na Operação Marquês. De Lille diz que o faz por razões deontológicas, considerando que continuar no julgamento ia violentar de forma insuportável a consciência e a ética a que se impõe como advogado. Esta decisão foi conhecida no arranque da sessão desta terça-feira do julgamento da Operação Marquês. O Tribunal determinou a chamada de um defensor oficioso que pediu 48 horas para consultar o processo, mas a juíza recusou travar o julgamento, lembrando que este é um processo urgente e a sessão decorreu com normalidade. Vou conversar com o Luís Rosa, é redator principal do Observador e autor do podcast Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de quarta-feira, 5 de novembro. Bem-vindo, Luís Rosa. Olá. Luís, Pedro de Lille era advogado de José Sócrates neste processo há muitos anos. Partilhou a defesa do ex-primeiro-ministro com João Araújo, que entretanto faleceu, mas era, digamos assim, o advogado de confiança do ex-primeiro-ministro. Bem, o primeiro advogado do engenheiro José Sócrates foi João Araújo, quando Sócrates foi detido em 2014. Foi precisamente João Araújo que, em primeiro lugar, de forma misteriosa, apareceu à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal. Nem os jornalistas sabiam quem era João Já não me Araújo. recordava disso. Não estava identificado, mas só depois de passado um dia ou dois é que ele se apresentou como sendo o advogado de José Sócrates e começou a fazer declarações. Passado pouco tempo, já não me recordo se foram uns meses, mas acho que sim, acho que foram uns meses, não sei se ainda em 2014, provavelmente só em 2015, Pedro de Lille, que também era um advogado desconhecido, passou a fazer dupla com João Araújo e os dois eram dupla de advogados de José Sócrates. Não nos podemos esquecer que José Sócrates teve como advogado durante muitos anos Daniel Proença de Carvalho, que quando a Operação Marquês começou, simplesmente não quis defender José Sócrates. E, portanto, João Araújo e Pedro de Lille foram a sua dupla de advogados. João Araújo faleceu em 2020, vítima de cancro. E eu recordo perfeitamente que João Araújo já estava muito debilitado quando foi, por exemplo, a fase de instrução criminal em que o juiz Ivo Rosa, em abril de 2021, tomou aquela decisão instrutória que já foi, entretanto, anulada. Sim. E deu lugar ao julgamento. Portanto, Pedro de Lille, sim, era o advogado de José Sócrates desde 2020, só, única e exclusivamente de José Sócrates desde 2020, é uma pessoa da sua grande confiança. E como é que chegamos, Luís, a esta decisão de renúncia por parte de Pedro de Lille? O que é que aconteceu? Bem, vou dar uma explicação com base na explicação do ponto de vista de Pedro de Lille, em primeiro lugar, e depois posso dar outra perspectiva. Em primeiro lugar, Pedro de Lille, grosso modo, argumenta na sua renúncia de que, muito sinteticamente, este é um julgamento a brincar. Porque é que ele diz que é um julgamento a brincar? Porque acusa a juíza presidente Susana Seca de, digamos, ter um preconceito em relação à sua defesa e de não o deixar exercer os seus direitos como advogado de defesa de José Sócrates. Porquê é que de Lille diz isto? Porque desde o início do julgamento, desde a primeira sessão do julgamento, que foi notória, clara, em primeiro lugar, a tensão entre a juíza presidente e o próprio José Sócrates, quando José Sócrates prestou declarações... Isso foi mais visível para a opinião pública, inclusivamente. Isso foi bastante... Passou mais cá para fora. E depois também porque a própria defesa pediu a escusa da juíza Susana Seca, tal como pediu do Procurador-Geral
Amadeu Guerra. Bem, e, portanto, a partir daí foi, depois de José Sócrates acabar de depor, foi de escalada em escalada, aí já foi entre a juíza e Pedro de Lille. Muito rapidamente, Pedro de Lille já tinha ameaçado pelo menos 2 vezes em abandonar o patrocínio de José Sócrates. Chegou a dizer que uma das vezes que, bem, deixo aqui a minha toga e vou-me embora. Isto porquê? Porque Pedro de Lille começava, ou das duas uma, ou tinha diálogos intensos com o coletivo, ou tinha até comportamentos que o coletivo considerava agressivos em relação a testemunhas que estavam a testemunhar e que não estavam a dizer coisas muito positivas para a defesa de José Sócrates. E a gota d'água foi na semana passada, digamos assim, ao que parece, não é? A gota d'água teve a ver com a mãe de José Sócrates, nomeadamente o Pedro de Lille apresentou um atestado médico em nome da mãe de José Sócrates. O tribunal não sabia que Pedro de Lille era o advogado da mãe de José Sócrates, censurou Pedro de Lille sobre essa matéria, e depois também tem a ver com um atraso que o Pedro de Lille teve, chegou atrasado, parece que terá subestabelecido num colega, mas esse colega também chegou atrasado, e a juíza, grosso modo, censurou Pedro de Lille pelo atraso. Refira-se nas reportagens que o nosso colega João Paulo Godinho tem feito da audiência de julgamento, que o observador está a acompanhar todas, sim. Todas as sessões, é o único jornal que está a acompanhar todas as sessões do julgamento, e por isso temos um conhecimento bastante preciso sobre o que é que está a acontecer neste julgamento. Pedro de Lille é bastante agressivo a falar seja com a juíza, seja até com as testemunhas. Isso é um facto, e aí é muito semelhante a José Sócrates. Já vamos olhar para o outro lado, mas antes disso, Luís, queria que nos explicasses o que é que acontece agora que Pedro de Lille renunciou ao mandato. Na perspectiva do tribunal, nada. Ou seja, o julgamento continuou. Houve, em primeiro lugar, Pedro de Lille renunciou. Logo, o que é que o tribunal fez? Chamou um advogado oficioso. O advogado oficioso esse, pelo que se percebe, estava no tribunal, e, portanto, foi chamado o advogado oficioso José Ramos. E, portanto, este advogado oficioso assegurou o patrocínio de José Sócrates durante a sessão de julgamento desta terça-feira, e o José Ramos pediu imediatamente 48 horas, uma suspensão dos trabalhos de 48 horas, para que ele pudesse estudar o processo, minimamente. A juíza entendeu não conceder esse prazo, essencialmente por 2 razões. Em primeiro lugar, porque entendia que o pedido de suspensão não estava devidamente fundamentado. E em segundo lugar, porque entende que este julgamento é um julgamento urgente, corre com caráter de urgência, e, portanto, não deve parar. E, por outro lado, também entende a juíza Susana Seca que as testemunhas que estão neste momento a testemunhar, esta terça-feira foi, por exemplo, Maria João Santos, ex-secretário de José Sócrates, e o ex-ministro Luís Campos e Cunha, ministro das Finanças de José Sócrates, foi só o primeiro-ministro das Finanças no primeiro governo de Sócrates, são testemunhas, estas 2 testemunhas são testemunhas quer do Ministério Público, quer da Defesa. Ora, Pedro de Lille já tinha dito que não iria prescindir de nenhuma testemunha. O que é que isto significa do ponto de vista prático? Significa que a Defesa de José Sócrates pode voltar a chamar estas testemunhas quando e como mais à quiser. Frente no julgamento, mais se à quiser. frente no julgamento. E daí que no entendimento do Tribunal Coletivo não existe nenhuma nulidade, porque o direito de defesa e o contraditório das testemunhas não está minimamente posto em causa e pode ser exercido a qualquer momento pela defesa de José Sócrates. Já vamos continuar a conversa com Luís Rosa, agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa. Na justificação que deu para a saída do advogado, José Sócrates queixa-se de que o tribunal maltratou de Lille e prejudicou a defesa em tribunal. Consideras que tem razão José Sócrates nestas queixas que fez já publicamente, em declarações que fez junto à casa onde vive, na Ericeira? Não. Sendo muito direto, sim. Não tem razão. E não tem razão por vários argumentos que são fáceis de explicar. Em primeiro lugar, a juíza Susana Seca tem sido muito equilibrada na gestão da audiência. Eu já disse isto no início do julgamento. Qualquer cidadão português, se dirigisse a um juiz como José Sócrates se dirigiu em relação a Susana Seca, já tinha sido multado, expulso da sala e provavelmente tinha um processo por desobediência. Ora, isso não aconteceu com José Sócrates, nem sequer foi expulso da sala, foi só avisado, e nem sequer multado foi. Portanto, José Sócrates tem sido beneficiado pelo caráter equilibrado com que a juíza Susana Seca tem gerido a audiência de julgamento, e mesmo se aplica a Pedro de Lille. Pedro de Lille, neste caso o advogado e cliente são muito parecidos,
tem um temperamento agressivo. Ou pelo menos a estratégia é a mesma. A estratégia é a mesma, tem um temperamento explosivo e, portanto, a juíza tem gerido isto da melhor forma possível. Portanto, o José Sócrates não tem razão porque não está em causa minimamente o exercício da sua defesa. Como eu disse há pouco, o exercício, a inquirição das testemunhas que estão neste momento a depor e que puseram nesta terça-feira. Nos outros dias, o Pedro de Lille pode interrogar quando e como quis. Não houve nenhum drama nesse problema. Ele colocou as perguntas que entendeu. Simplesmente houve ali algum comportamento, algumas atitudes que a juíza não considerou corretas, nomeadamente a agressividade em relação às testemunhas, e, portanto, não permitiu que ele continuasse naquele tom. Foi só isso. E em relação ao futuro, as defesas de José Sócrates pode chamar estas testemunhas quando e como quiser. Então, qual é que consideras ser o objetivo de José Sócrates, ou da estratégia de José Sócrates, ou da defesa de José Sócrates, com esta decisão de deixar cair, digamos assim, Pedro de Lille da defesa? O objetivo é simples, é fazer com que o julgamento pare. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, conseguir com que exista uma nulidade que venha a fazer com que o julgamento à frente seja declarado nulo. Pelo menos até este momento. Vários juízes e advogados com que eu falei nas últimas horas dizem-me que não será possível anular o julgamento todo, mas que será possível, poderia ser possível eventualmente anular até este dia, até terça-feira, até esta sessão de terça-feira. Estes são os objetivos de Sócrates. Agora, porquê é que José Sócrates também está a fazer isto? Está a fazer isto, parece-me a mim que é claro que é uma estratégia combinada. Não só José Sócrates, nas declarações que já fez, no comunicado que emitiu e nas declarações que fez, não disse quando é que vai contratar um novo advogado, já que ficou sem um, tem que contratar outro. De certeza que não vai ser defendido por um advogado oficioso até ao fim. O tempo inteiro, até ao fim. Portanto, ele vai contratar um advogado. Não quis dizer quando é que o vai fazer. Portanto, vai aguardar ser notificado pelo tribunal, porque o tribunal tem que notificá-lo da renúncia do seu advogado. É um pró-forma que a lei obriga. E, portanto, nessa altura, o José Sócrates pode informar o tribunal o que é que pretende fazer. Mas o principal, o José Sócrates também está a ter esta estratégia devidamente combinada com Pedro de Lille, porque há a renúncia de Pedro de Lille, depois há o comunicado de José Sócrates a apoiar Pedro de Lille, então é uma estratégia combinada, e está a fazer isso também porquê? Porque o julgamento não lhe está a correr bem. Isto temos que ser bastante claros, sendo objetivos e neutros e imparciais. Queres dar alguns exemplos que demonstrem isso? Vou-te dar vários exemplos, e o exemplo aqui, vou só partir deste princípio que é muito importante. O José Sócrates está acusado de crimes de corrupção, 3 crimes de corrupção, e depois crimes de branqueamento e de fraude fiscal. Vamos separar agora a corrupção, vamos deixar a corrupção de lado. Do ponto de vista da fraude fiscal e do branqueamento de capitais, o objetivo do Ministério Público é comprovar, em primeiro lugar, que o dinheiro de Carlos Santos Silva era de José Sócrates. E que o dinheiro estava em nome de Carlos Santos Silva, uma manobra típica de branqueamento de capitais, para ocultar a origem dos fundos. Daí que, muitas das vezes, houvesse muita circulação de numerário, muita circulação de dinheiro vivo. Ora, nesta primeira fase do julgamento, o Ministério Público está a conseguir demonstrar, parece-nos, na minha visão, está a conseguir produzir prova que de facto havia circuitos de numerário, circulação de dinheiro vivo em larga escala. Seja através de Carlos Santos Silva, os funcionários de Carlos Santos Silva têm comprovado isso, nos testemunhos que têm feito, seja através de pessoas do círculo de José Sócrates, por exemplo, esta terça-feira, a secretária de José Sócrates confirmou uma vez mais, é mais uma testemunha, que recebeu o dinheiro em numerário. Seja, por exemplo, o primo José Sócrates, há um exemplo muito claro, com uma testemunha desconhecida, uma ex-recepcionista do hotel de Pine Cliffs, em Val do Lobo, no Algarve, portanto, um hotel de luxo. Portanto, esta testemunha, essa ex-recepcionista, testemunhou o seguinte, que o José Sócrates e o primo estavam a passar férias, juntamente com a família, e quando chegou à altura de pagar a conta, o primo José Sócrates chegou ao pé da recepção, chegou ao pé desta recepcionista, abriu uma mala, tirou um envelope, e pagou 20 mil euros, que era o custo total das férias, 20 mil euros em notas. Portanto, esta ideia de circuitos de dinheiro, circuitos de numerário em larga escala a circular por várias mãos, sempre com o objetivo de alegadamente chegar à mão de José Sócrates, essa é uma prova que está a ser produzida de forma bastante clara e, portanto, o julgamento do Ministério Público está a conseguir demonstrar que existe aqui um branqueamento de capitais, manobras típicas de branqueamento de capitais. Agora vamos ver se vai conseguir provar que de facto o dinheiro de Carlos Santos Silva é de José Sócrates. Se conseguir demonstrar isso, José Sócrates tem um problema muito grave porque a pena de prisão efetiva para fraude fiscal e branqueamento é muito elevada. Portanto, resumindo e concluindo, o julgamento não está a correr nada bem a José Sócrates. E assim sendo, Luís, vai José Sócrates conseguir parar o julgamento?
Tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque até pode acontecer, aqui estou a especular, uma que a pausa, juíza, eventualmente, Susana Seca, até aceite, recua na sua decisão e até aceite dar 48 horas ou uma semana ao advogado oficioso para estar o processo. Mas qual é o problema disso? Se calhar é por isso que a juíza não faz isso. Ainda há bocado vários juízes estavam a chamar a atenção para isso. É que se ela abrir essa janela, esta estratégia pode ser repetida várias vezes no futuro. E, portanto, porque também, diga-se de passagem, se Sócrates quer parar o julgamento, só há duas formas de o fazer, que é, das duas uma, ou pede escusa, portanto, invoca um problema com a juíza e pede escusa da juíza, porque há acusa de parcialidade. Ora, isso, em termos teóricos, obrigaria a que o recurso fosse suspensivo, decidido pela relação, e o julgamento tinha que parar. Mas porque é que isso não acontece? Porque é que não aconteceu logo ao início do julgamento? Porque José Sócrates já recusou dezenas de juízes ao longo deste processo. E, portanto, neste momento, os tribunais superiores já validaram uma interpretação dos tribunais de primeira instância que é, não, o senhor está a ter uma manobra dilatória, não há nenhum fundamento para a recusa do juiz e o julgamento não vai parar, vai continuar. Isso já foi validado pelos tribunais superiores. E, portanto, ele percebeu que isso já não dá. Não funciona já. Então agora já não funciona. Então agora é Pedro de Lille que renuncia ao mandato. Se calhar vai contratar outro advogado, este advogado vem e se calhar, ou então Pedro de Lille de regresso aos autos, não sei, e depois volta a renunciar outra vez. Portanto, há uma coisa que é certa. José Sócrates não quer ser julgado de forma natural. Parece que não está interessado em produzir prova. Quer é continuar sistematicamente a colocar obstáculos atrás de obstáculos para que o julgamento não siga de forma normal. Mas não me parece que não vai ter sucesso, parece-me. Obrigado, Luís Rosa. Muito obrigado. Luís Rosa é redator principal do Observador e autor do podcast Justiça Cega. Nesta história do dia, deixo ainda 3 coisas a ter em conta esta quarta-feira. Decorre a sessão de homenagem a Aníbal Cavaco Silva pelos 40 anos de tomada de posse como Primeiro-Ministro. Uma sessão que vai contar com intervenções de Luís Montenegro e de Cavaco Silva. É também inaugurada uma exposição fotográfica da autoria de Rui Ochoa na residência oficial em São Bento, com uma década de imagens do Primeiro-Ministro que transformou Portugal. Assim se chama a exposição. É inaugurada outra exposição fotográfica. Chama-se Mário Soares, 100 anos, no espaço Atmosfera M, em Lisboa. Tem como base o livro homónimo, da autoria de Alfredo Cunha, Rui Ochoa e Clara Ferreira Alves, que reúne momentos icónicos e textos que retratam a vida e a carreira política de Mário Soares ao longo de um século. Vai estar patente até 31 de dezembro. Em Sines começa a edição 13 do Festival Finisterra Portugal. Tem por objetivo valorizar e promover a região do Alentejo através do cinema e da arte. Até 7 de novembro são exibidos 75 filmes no Centro de Artes de Sines. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do João Tição. A música do genérico é do João Ribeiro. O som que ouvimos no início do programa foi retirado da emissão da SIC Notícias. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.